E eu fiquei de falar pra vocês sobre esse negócio de mentalidade de escassez, né? Pô, por que tem mentalidade de escassez? Ah, sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você tem mentalidade escassa. Eu sempre ouvi isso. E eu falava, putz, é verdade, faz sentido. Mas eu não conseguia ir no detalhinho assim. Qual que é a compreensão? Por que a gente tem a mentalidade de escassez? Pô, cara, eu quero guardar o meu dinheiro, eu não quero investir tanto, eu não quero correr tanto risco. O cara fala, cara, para de ser escasso. Porque eu quero falar uma coisa pra você. A escassez é uma forma como os seres humanos da pré-história encontraram de sobreviver. Porque há milhares de anos atrás, o mundo era muito perigoso, a competição era acirrada, a temperatura era assim, ou era muito calor, ou era muito frio. Os animais faziam parte ali daquele ecossistema. Então, o homem de Neandertal, por exemplo, ele caçava, mas ele também era caçado. Ele vivia nas savanas, ele vivia nas florestas. Então, até ser o homem coletor, né? O homem pré-histórico coletor, aquele que começava a entender o que ele podia plantar. Porque até então, o homem da pré-história, ele era um nômade, turma. Os nossos ancestrais eram nômades. Então a gente ficava ali, se não tinha mais oferta de alimento, de segurança, de abrigo, de água, eu ia para outro lugar. Até o homem aprender a manusear o fogo, até o homem aprender a manusear a terra. Aí fala, cara, dá para plantar, então eu vou ficar aqui. Então as civilizações começaram a se estabelecer depois que elas aprenderam a plantar. Mas até então era muito difícil. Então para eu ter alimento já era muito difícil e perigoso. E é lógico que eu guardava. Você não vai tirar isso de mim, você não vai pegar isso de mim. Por quê? Porque eu vou ficar sem. Você não vai tirar isso de mim, você não vai pegar de mim. Por quê? Porque tem pouco, eu vou ficar sem e ficar sem não é ter garantia de sobrevivência. A nossa mentalidade vem daí. Então, o mundo mudou, não tem mais tigre dente de sabre, não tem mais mamute, não tem mais aqueles animais que exerciam um perigo supremo na nossa vida, mas o nosso cérebro não evoluiu. Isso é chamado de cérebro trino também. Então, quando é iniciado realmente na parte emocional, a gente não consegue pensar de maneira racional. A última parte do nosso cérebro que evoluiu é a parte racional, é o córtex pré-frontal. Mas até então é o cérebro trino, é o reptiliano e o límbico, é o cérebro pré-histórico. E a gente não evoluiu cerebralmente na mesma velocidade do que a gente evoluiu civilizadamente. O que isso quer dizer é que na nossa essência a gente é escasso. Então ter uma mentalidade de prosperidade exige esforço, porque é antinatural, turma. É antinatural. Isso precisa ter consciência e clareza. É só clareza, é só o elemento de consciência, é só trazer a luz da claridade consciente que a gente vai falar, cara, isso aqui, pô, meu Deus, eu tô escasso. Mas quando o bicho pega, quando a gente tem dúvida, quando a gente se sente em perigo, não é a mente racional que aparece, é a mente emocional. Por isso que autoconhecimento é fundamental e exigido o tempo todo. E o ambiente certo te propicia isso. Ok? Quinto item, eliminar as dívidas. Eliminar as dívidas. Porque dívida é tudo aquilo que te fragiliza. Sabe dívida? Você tem que eliminar dívida. Olha lá, tem várias coisas que você... Primeiro, não gere mais dívida. Né? Tem gente que fica gerando dívida o tempo todo. E, cara, o mercado ele é desenhado para você adquirir dívida, nego velho. Ah, cartão acabou o meu limite. Você vai fazer outro. Ah, aquele cartão acabou o limite. Você vai fazer outro. Você vai pegar crédito, você vai fazer com o limite do cartão. Mas o Joel, poxa vida, eu, por exemplo, eu tenho um limite no cartão e não tenho dívida. Mas você tem mentalidade correta. Mas tem gente e muitas pessoas não conseguem. E elas vão adquirindo dívida, porque na cabeça dela elas precisam adquirir aquilo, ter posse daquilo, comprar aquilo. Afinal de contas, o que as pessoas vão pensar? Então a capacidade de eliminar dívidas e não adquirir novas dívidas vai te trazer resiliência financeira. De novo, forma de pensar. Sexto item, ter um fundo de emergência. Fundo de emergência exatamente para emergência. Ou que os especialistas em finanças chamam de colchão financeiro.
Por exemplo, eu gosto muito de falar da minha história de transição de carreira, né? Existe transição de categoria, existe transição de carreira. O que é transição de categoria? Quando você sai, por exemplo, de assalariado e vira autônomo, mas fazendo a mesma coisa. Eu fiz transição de categoria. Eu fui um professor de educação física assalariado e depois eu virei um professor de educação física autônomo, mas eu continuava sendo um professor de educação física, treinador de natação. O que é transição de carreira? Eu saí de um professor de educação física de natação e virei um empresário que treina novos empresários. Eu fiz transição de categoria e transição de carreira. Então minha vida como transição de carreira, ela não foi abrupta. Minha transição de carreira não foi abrupta. Ela foi paulatina, ela foi progressiva. E um dos motivos, aliás, o principal motivo que eu consegui sair do regime CLT, pedir demissão e ir para o empreendedorismo é porque eu tinha dinheiro guardado. Eu guardei dinheiro anos. Eu olhei, eu tenho dinheiro guardado. E enquanto eu estava guardando, criando meu fundo de emergência, meu colchão financeiro, eu estava aprendendo as habilidades do negócio. Eu estava empreendendo ao mesmo tempo, porque eu empreendia aos finais de semana. Então veja só, eu trabalhava dia de semana, aos finais de semana eu empreendia. Eu conseguia fazer renda extra. Então eu tinha salário e renda extra. Renda extra é o item 3. Então eu aprendia a dor, a solução, o público-alvo, e eu colocava as inteligências de mercado lá. Então eu colocava a renda extra. Então eu tinha um superávit, eu tinha um custo fixo, eu tinha um superávit. E todo aquele meu superávit eu reinvestia em mim. Aquilo foi me dando confiança, aquilo foi me dando tração. E anos, galera, fazendo isso. Anos. Eu comecei a empreender em 2009, eu era CLT. Eu era funcionário até 2009, CLT, e abri minha primeira empresa em 2009. Eu saí de CLT em 2018 e eu já tinha minha empresa. Então, quando eu saí do CLT e fui para empreendedorismo, eu já estava 10 anos empreendendo, turma. 10 anos, desde 2009 eu empreendo e eu só saí do CLT em 2018. Então vamos lá, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Foi assim minha vida. Então minha transição de carreira não foi abrupta, ela levou um tempo. E o que aconteceu durante todo esse tempo? Eu comecei a empreender, errei, acertei, acertei mais, errei aqui, aprendi, coloquei dinheiro, investi em mim, fui colocando e fui guardando dinheiro no tempo durante 10 anos. Teve um momento lá em 2011 que eu perdi tudo. Eu tinha pouco, perdi o que eu tinha, mais umas 6 vezes o que eu tinha e não tinha. E aí tive que restabelecer, tive que voltar, tive que ter resiliência. A primeira coisa que eu fiz foi eliminar as dívidas. Para com as dívidas. 2011, para com as dívidas. Quais são as dívidas? Eu tive que olhar o orçamento. E 2011 eu aprendi o que era juros compostos. O Einstein que fala, né? Juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Benjamin Franklin que fala, tem gente que paga juros compostos e tem gente que recebe juros compostos. Quando eu entendi, eu já sabia que eu pagava juros compostos, mas quando eu entendi aquela mecânica, eu falei, cara, isso aqui é genial para quem sabe usar. Isso aqui é uma lástima para quem não sabe. A diferença entre uma coisa e outra está no conhecimento. Portanto, na minha cabeça era, não basta só eu largar a empresa, eu tenho que, além de ter o recurso financeiro, eu tenho que ter o recurso emocional, pô. Porque o que adianta largar o CLT, sair do CLT, ter 6 meses de grana guardada, mas eu não ter o recurso emocional da consistência, do ímpeto, da gana? E como que eu vou ter a consistência, o recurso emocional do ímpeto, da gana só querendo? Não, eu preciso ter conhecimento. Que à medida que você vai aumentando o seu conhecimento, o medo vai abaixando. Porque você fala, cara, eu já consegui, eu já fiz, eu já tenho aqui, eu tenho um track, aqui eu tentei, aqui eu testei, aqui funcionou, aqui não... Pô, 10 anos! E aí eu fui lá, junto com a minha esposa, e a gente deu um all-in. Nós tínhamos dinheiro guardado. Naquele exato momento, a gente tinha acabado de adquirir uma casa, a gente tinha um carro, e a gente tinha algumas coisas com relação aos nossos negócios, e eu tinha 1 ano de dinheiro guardado. Ou seja, minha reserva de emergência. Então, na minha cabeça é o seguinte, ó,
Se der alguma coisa errada aqui, eu consigo segurar 1 ano.